O que você faria se, depois de ter o coração partido e decidir nunca mais confiar em ninguém, um estranho da Itália insistisse num oi todos os dias até você responder? Foi exatamente isso que aconteceu com Mari. 25 anos, faxineira, vida simples e coração fechado. Ela ignorou. Ele insistiu. Ela resistiu. Ele esperou. E o que veio depois? Deixou todo mundo de boca aberta. Se inscreva no canal e deixe seu like. E comenta aqui de onde você está assistindo. Seu comentário é muito importante para nós. Ela saía de mais um dia exaustivo de trabalho. Uniforme simples, balde na mão, cabeça baixa. E então, um homem de terno com um buquê de rosas apareceu na porta da empresa e fez o mundo inteiro parar. O que ninguém sabia é que aquele homem era o diretor internacional da mesma multinacional, onde ela limpava o chão. Mas para entender como chegamos até aquele momento, precisamos voltar 14 meses atrás. Mari tinha 25 anos e uma rotina que poucos aguentariam com tanta dignidade. O despertador tocava às 5:30 da manhã todos os dias, sem exceção. Ela se levantava devagar, sem fazer barulho, para não acordar Dona Lúcia, sua mãe, que dormia no quarto ao lado da pequena casa em Praia Grande, no litoral de São Paulo. A casa era simples, mas limpa, cheirosa e cheia de amor, o tipo de lar que não precisa de muito para ser completo. Mari tomava seu café sozinha, olhando pela janela pequena da cozinha enquanto a cidade ainda dormia. Depois pegava sua bolsa, saía na escuridão da madrugada e caminhava até o ponto de ônibus. Primeiro o ônibus, depois o metrô, depois mais um ônibus. Quase 2 horas de deslocamento para chegar até a sede da Texaner, uma das maiores multinacionais de tecnologia com operações no Brasil, com filiais em mais de 20 países. Um prédio enorme, moderno, envidraçado, que refletia o céu de São Paulo todas as manhãs. Mari entrava pela porta dos fundos, como sempre. Trocava de roupa no vestiário dos funcionários de serviços gerais, pegava seu carrinho de limpeza e começava o dia. Ela cuidava dos corredores do 3º, do 4º e do 5º andares. Os andares dos escritórios, onde ficavam as analistas, os coordenadores, as secretárias e os gerentes. Pessoas que usavam roupas bonitas, carregavam notebooks caros e falavam ao celular com ar de importância. Pessoas que raramente olhavam para Mari, mas Mari olhava para tudo. Ela tinha esse hábito silencioso de observar o mundo ao redor enquanto trabalhava. Via as conversas atrás do vidro das salas envidraçadas, via os grupos na hora do café, via quem sorria de verdade e quem fingia. Era como se a invisibilidade que lhe impunham tivesse se transformado com o tempo num superpoder particular. Ela enxergava as pessoas como elas realmente eram, sem a máscara que usavam para os chefes. Ela era linda, não do jeito estudado das mulheres do escritório, com maquiagem perfeita e cabelo escovado. Era linda do jeito natural, sem querer, sem perceber. O tipo de beleza que incomoda exatamente porque não tenta. Cabelos escuros e ondulados presos num coque descuidado, pele morena, olhos grandes e expressivos. Quando ela sorria, o que não era muito frequente ultimamente, o rosto inteiro mudava. Mas Mari sorria pouco. E havia um motivo para isso. Havia no 4º andar uma funcionária chamada Carla, 32 anos, analista sênior, 6 anos na empresa. Carla se considerava a mulher mais influente do andar, a mais bonita, a mais elegante, a que todos deveriam notar. Ela tinha uma seguidora fiel chamada Jéssica, 28 anos, que ria de tudo que Carla dizia e amplificava cada comentário como se fossem ordens. Juntas, as duas formavam um duo que Mari conhecia bem demais. Havia alguns meses, um executivo italiano havia passado pela sede brasileira da Texaner para um treinamento corporativo. Ficou 3 dias. Era alto, bem vestido, educado de um jeito que parecia natural, não forçado. Carla fez de tudo para chamar a atenção dele. Passou na frente da sala onde ele estava. Encontrou pretextos para falar com ele no corredor. Sorriu do jeito que ela achava irresistível. O italiano foi gentil, mas distante.
educado, porém completamente desinteressado, e partiu sem olhar para trás. Carla nunca esqueceu aquilo. A rejeição silenciosa daquele homem ficou como um espinho que ela não conseguia tirar. E quando precisava de um alvo para sua frustração, Mari era o mais fácil. A faxineira que não devia estar ali, segundo Carla. A que não combinava com aquele ambiente. A que deveria passar despercebida e, mesmo assim, chamava a atenção sem fazer nada. Os comentários começaram de forma discreta. Um sussurro aqui, um riso ali. Quando o ex de Mari a deixou, uma história triste que vazou pelos corredores como todas as histórias tristes sempre vazam, Carla e Jéssica transformaram aquilo em entretenimento. Cada vez que Mari passava com o carrinho de limpeza, havia uma troca de olhares, um sorriso de canto de boca, uma frase dita baixo o suficiente para Mari ouvir e alto demais para ser coincidência. Coitada, nem segurar um homem ela sabe. Mari não respondia. Nunca respondia. Abaixava a cabeça, continuava o trabalho e guardava tudo dentro de um lugar que ela foi fechando aos poucos, tijolo por tijolo, até não restar nenhuma fresta aberta. Ela havia tomado uma decisão depois da última desilusão. Não mais. Não mais confiar. Não mais esperar. Não mais sonhar com alguém que chegasse e ficasse. O coração dela estava fechado, trancado e, ela acreditava, definitivamente encerrado para qualquer tipo de amor. Em casa, Dona Lúcia percebia que algo havia mudado na filha. A Mari, que antes chegava falando do dia, contando causos do trabalho, perguntando sobre a novela, tinha se tornado quieta. Respondia com monossílabos. Sorria quando era necessário. Mas havia um véu nos olhos dela que Dona Lúcia reconhecia porque já havia visto antes. O véu de quem foi ferida fundo e aprendeu que demonstrar é perigoso. Mas Dona Lúcia era sábia. Não forçava. Servia o jantar, sentava ao lado da filha e ficava. Às vezes, o melhor remédio não tem palavras. Depois do jantar, Mari tinha um ritual. Lavava a louça, ajudava a mãe com o que precisasse e então se recolhia ao quarto. Deitava na cama, pegava o celular e entrava nas redes sociais. Não para procurar ninguém, não para encontrar nada, apenas para existir em outro lugar por alguns minutos antes de dormir. Era o único momento em que o mundo parava de cobrar e ela podia ser invisível por escolha própria, não por imposição. Mensagens chegavam com frequência. Ela ignorava quase todas. Homens que mandavam elogios sem graça, propostas sem respeito, atenção que parecia mais exigência do que interesse real. Mari deletava sem responder. Havia aprendido a reconhecer o vazio atrás das palavras. Mas numa noite comum de terça-feira, depois de um dia particularmente pesado no trabalho, Carla havia feito um comentário novo sobre o ex de Mari na frente de 3 colegas e Jéssica tinha rido até lágrimas. Uma notificação diferente apareceu, um perfil com a bandeira da Itália. Foto profissional, escrita cuidadosa, e uma mensagem simples. Olá, Mari. Tudo bem com você? Ela olhou, fechou, continuou rolando o feed, mas o nome ficou. Francisco Ritti, 30 anos, Milão, Itália. Ela não sabia ainda, não podia saber, mas aquele nome, aquela mensagem simples e educada, seria o primeiro fio de uma história que mudaria absolutamente tudo. E o destino, que tem um senso de humor que nenhuma maldade consegue competir, já havia começado a trabalhar. O mundo de Mari estava prestes a mudar, mas antes disso, ele ia apertar um pouco mais. Na quarta-feira de manhã, Mari acordou como sempre, 5h30. Café sozinha, ônibus, metrô, ônibus. A cidade ainda cinzenta e o coração no mesmo lugar de sempre, dentro de uma caixa fechada, guardada num canto seguro onde ninguém chegava. No trabalho, o dia seguiu seu ritmo habitual. Carrinho de limpeza, corredores, banheiros, salas de reunião. Seu Roberto, o supervisor de serviços gerais, passou por ela no corredor do 4º andar e perguntou se estava tudo bem. Era um homem de 50 e poucos anos, cabelos grisalhos, jeito tranquilo. O único funcionário de hierarquia que a tratava como gente. Mari respondeu com um sorriso pequeno e honesto, o tipo de sorriso que ela guardava só para quem merecia.
Carla passou por ela 2 vezes naquele dia. Na primeira não disse nada. Apenas trocou um olhar com Jéssica, que Mari captou do canto do olho. Na segunda, ao telefone com alguém, disse em voz alta o suficiente: "Gente, tem mulher que só serve para limpar mesmo, né?" E uma risada discreta em resposta. Mari não parou. Não olhou. Continuou empurrando o carrinho. À noite, em casa, depois do jantar com Dona Lúcia, arroz, feijão, frango desfiado, a mesa simples e cheirosa de sempre, Mari foi para o quarto, deitou na cama e pegou o celular. Quase por reflexo, abriu as notificações. E lá estava de novo. "Bom dia, Mari. Espero que seu dia tenha sido bom. Francisco Ritti, Itália. O mesmo perfil de ontem." Ela ficou olhando por alguns segundos. Depois fechou sem responder e apagou a luz. Na quinta-feira, nada de especial no trabalho. Carla estava de mau humor e distribuiu aquele humor para todo o andar, como fazia sempre que algo na vida dela não saía como planejado. Jéssica ficou quieta, seguindo o estado de espírito da chefe. Mari trabalhou em silêncio, como sempre, e às 18 horas pegou seus pertences e foi embora. No ônibus de volta, espremida entre desconhecidos, Mari olhou pela janela o movimento da cidade. São Paulo sempre tão cheia, sempre tão barulhenta, sempre tão indiferente. Ela colocou os fones de ouvido e deixou uma música qualquer tocar enquanto os pensamentos vagavam sem destino fixo. À noite, celular na mão, a notificação estava lá outra vez. "Boa noite, desculpe incomodar. Só queria saber como você está." Mari ergueu uma sobrancelha. Quem era esse homem que mandava mensagem todos os dias, sem receber resposta, e continuava educado? Sem grosseria, sem impaciência, sem aquele tom de quem acha que merece atenção só por existir. Ela clicou no perfil. Foto principal. Um homem de cabelos castanhos, olhos claros, sorriso discreto. Não era o tipo de foto que gritava: "Olha para mim." Era natural, quase despretensioso. Nas outras fotos, uma mesa de trabalho com vista para uma cidade europeia. Uma xícara de café numa varanda de manhã. Uma praça com uma fonte antiga ao fundo. Nada exibido, nada forçado. Francisco Ritti, 30 anos, Milão. Lavoro, viaggi, e quella strana saudade de posto que non ho ancora visto. Trabalho, viagens, e aquela estranha saudade de lugar que ainda não vi. Mari releu aquela frase 2 vezes. Depois fechou o perfil. Depois abriu de novo. Depois fechou. Apagou a luz e tentou dormir. O nome ficou. Na sexta-feira, a 4ª mensagem chegou. Desta vez durante o almoço, quando Mari estava sentada num banco do lado de fora do refeitório, comendo o lanche que Dona Lúcia tinha preparado na sacola plástica de sempre. "Olá. Hoje eu tentei aprender a falar tudo bem em português corretamente. Acho que estou melhorando. Tudo bem, Mari." Ela leu aquilo. E sem querer, sem perceber, o canto da boca subiu. Ela fechou o celular rapidamente, como se alguém pudesse ver o sorriso e tirar alguma conclusão. Olhou ao redor. Ninguém prestava atenção nela. Respirou fundo. Naquela noite, deitada no quarto com a luz apagada, Mari ficou olhando para o teto por um tempo longo. Ela sabia o que estava acontecendo. Sabia reconhecer quando algo tentava entrar no espaço que ela havia fechado com tanto cuidado. Sabia também que a última vez que tinha deixado alguém entrar, havia saído machucada de um jeito que demorou meses para parar de doer. Mas havia algo diferente naquele homem. Não era só a educação. Havia pessoas educadas com intenções péssimas. Ela conhecia bem. Era outra coisa. Era a persistência sem agressividade. Era o fato de ele continuar mandando mensagens curtas, gentis, sem exigir nada, sem cobrar resposta, como se soubesse que ela precisava de tempo e estivesse disposto a esperar, sem fazer disso um peso. Mari ficou olhando para o perfil dele por um bom tempo. Leu as mensagens novamente, da primeira até a última. Depois escreveu uma coisa só. "Oi." Enviou antes que pudesse pensar melhor. E então, ficou com o coração na garganta esperando. A resposta veio em menos de 1 minuto. "Finalmente. Achei que ia precisar aprender português inteiro para conseguir um oi."
Mari soltou uma risada de verdade, que saiu sem avisar, rápida e genuína, o tipo que acontece quando algo pega a gente desprevenida. Ela cobriu a boca com a mão, surpresa com ela mesma. Do quarto ao lado, Dona Lúcia deve ter ouvido alguma coisa, porque chamou baixinho. Mari, tá bem? Tô sim, mãe. Dorme. Mas ela não dormiu cedo naquela noite. A conversa começou devagar, como toda conversa boa começa. Francisco perguntou se ela gostava de música. Ela disse que sim, que gostava de pagode e às vezes de MPB, mas que não entendia muito de estilos. Ele disse que gostava de jazz e de uma certa música brasileira que ele havia descoberto por acidente num vídeo na internet e que não conseguia mais tirar da cabeça. Mandou o nome. Era uma canção antiga, de uma cantora que Mari também conhecia. Você tem bom gosto para um italiano, ela escreveu. Obrigado, estou aprendendo. Ela perguntou de onde era exatamente. Ele disse Milão, mas que havia morado em Roma por 3 anos durante a faculdade e que sentia falta daquele caos bonito. Ela disse que nunca havia saído do estado de São Paulo. Ele disse que São Paulo parecia uma cidade que nunca dorme, assim como Milão, e que talvez por isso ele sentisse uma curiosidade enorme pelo Brasil. Você já veio aqui? Ela perguntou. Houve uma pausa pequena antes da resposta chegar. Já, mas não ficou tempo suficiente para conhecer de verdade. Ela não perguntou mais sobre isso. Ele não disse mais, e a conversa seguiu para outros cantos, leve, curiosa, sem peso. Às 11 da noite, Mari percebeu que havia mais de 1 hora que estavam conversando. Vou dormir. Trabalho cedo, ela escreveu. Claro. Boa noite, Mari. Obrigado pelo oi. Ela sorriu de novo. Desta vez, não escondeu. Boa noite, Francisco. Apagou o celular. Ficou no escuro por um momento. O coração estava tranquilo, não acelerado, não ansioso, não com aquela antecipação que costuma preceder as decepções. Estava apenas leve, como uma janela aberta numa tarde de brisa suave. Ela adormeceu rápido naquela noite, sem pesadelos, sem o peso do dia. E na manhã seguinte, quando o despertador tocou às 5:30, ela levantou com uma leveza que não sentia há muito tempo, sem saber ainda que aquilo era apenas o começo de algo que mudaria cada detalhe da sua vida. Ela havia aberto uma fresta. Só uma. Pequena. Quase imperceptível. Mas o destino não precisa de muito espaço para entrar. As semanas que se seguiram foram como estações que mudam sem avisar. Devagar demais para perceber no dia a dia, mas completamente diferentes quando você olha para trás e compara o antes com o depois. Mari continuava sua rotina com a mesma disciplina de sempre. 5:30 da manhã, café, ônibus, metrô, ônibus, tech center. Carrinho de limpeza, corredores, silêncio. Mas havia algo diferente agora. Uma camada invisível que ela carregava por baixo do uniforme, quente e discreta, como um segredo que pertencia só a ela. À noite, quando o dia terminava e a casa ficava quieta, Francisco estava lá. E aquilo havia se tornado, sem que ela planejasse, a parte mais esperada de cada dia. As conversas foram mudando de tom gradualmente, como a luz do fim de tarde que vai escurecendo sem que ninguém perceba o exato momento em que o dia vira noite. No começo eram leves. Músicas, comidas, diferenças entre o Brasil e a Itália. Curiosidades bobas que faziam os dois rirem sem motivo forte. Francisco tinha um jeito de contar as coisas que era preciso e bem-humorado ao mesmo tempo, sem exagerar nem forçar a graça. Ele fazia Mari rir de um jeito que ela havia esquecido que existia dentro dela. Uma noite, já no 2º mês de conversa, ele perguntou o que ela mais gostava em Praia Grande. Ela pensou por um momento antes de responder. O mar de manhã cedo, quando ainda não tem ninguém na praia. Parece que o mundo inteiro é só seu. Houve uma pausa antes da resposta chegar. Me manda uma foto um dia desses? De manhã cedo eu tô no ônibus, ela escreveu. Então manda quando puder. Quero ver o seu mar. Ela não respondeu naquele momento, mas no sábado seguinte, no único dia em que não precisava trabalhar cedo, ela acordou antes do sol, colocou um agasalho e foi até a praia.
Ficou parada na areia por alguns minutos, olhando o horizonte ainda rosado, ouvindo o som das ondas naquele silêncio que ela havia descrito para ele. Tirou uma foto. Mandou. A resposta veio logo. Entendo agora o que você quis dizer. É o tipo de coisa que faz a gente parar. E depois, obrigado por me mostrar isso. Mari leu aquilo com os pés na areia fria e sentiu algo que não sabia nomear direito. Não era euforia. Não era aquela ansiedade que vinha junto com o começo das coisas e que ela havia aprendido a desconfiar. Era algo mais quieto, mais sólido, como quando você encontra o equilíbrio certo numa posição e o corpo inteiro relaxa de uma vez. Foi no terceiro mês que as conversas entraram em território mais fundo. Havia sido um dia pesado. Carla havia feito um comentário novo, desta vez na frente de seu Roberto, sobre o ex de Mari. Algo sobre como certas pessoas atraem o que merecem. E mesmo que seu Roberto tivesse dado um olhar de desaprovação para Carla e mudado de assunto, a frase havia ficado ecoando dentro de Mari por horas. Naquela noite, quando Francisco perguntou como havia sido o dia, ela ficou em silêncio por um tempo no teclado. Depois escreveu. Foi difícil. Às vezes o lugar onde eu trabalho parece que quer me lembrar que eu não sou bem-vinda lá. Ela não esperava que ele respondesse algo profundo. Esperava um que pena ou um não liga não. As respostas automáticas que as pessoas dão quando não sabem o que dizer. Mas Francisco escreveu. Me conta. Só isso. 2 palavras, mas com um peso diferente de tudo que ela havia recebido antes. E ela contou. Não tudo de uma vez. Foi saindo aos poucos, como água que encontra uma rachadura e vai alargando devagar. Contou do ex. Contou da humilhação que havia virado comentário de corredor. Contou que havia decidido fechar o coração porque parecia mais seguro assim. Não falou o nome de Carla ainda, mas falou da dor. Francisco leu tudo. Ela viu o aviso de lido aparecer e ficou esperando, o coração num ritmo um pouco mais acelerado, com aquele medo antigo de que a vulnerabilidade viesse seguida de julgamento. A resposta demorou mais que o normal. Quando chegou, era longa. Mari, eu não vou dizer que entendo completamente o que você sentiu. Não vivei a sua vida. Mas eu sei o que é carregar uma dor que ninguém ao redor parece enxergar. Já me senti invisível dentro de salas cheias de gente. Já trabalhei tanto que um dia olhei para o lado e não tinha ninguém lá. A diferença é que a sua solidão foi imposta por alguém que não merecia você. A minha foi uma escolha que eu fiz sem perceber. As duas doem, mas a sua me parece mais injusta. E depois, uma linha só. Você não é o que fizeram de você. Mari leu aquilo 3 vezes. Estava deitada na cama com a luz apagada, e no escuro do quarto, as palavras brilhavam na tela do celular com uma clareza que ela sentiu no peito inteiro. Ela não respondeu por alguns minutos. Depois escreveu apenas: obrigada. Não precisa agradecer, só precisa acreditar. Foi numa noite de semana, no 4º mês de conversa, que Mari finalmente contou a Francisco onde trabalhava. Ela havia adiado aquele momento sem admitir para si mesma que estava adiando, toda vez que o assunto chegava perto. E o seu trabalho, como é? Ela desviava com respostas vagas. Trabalho numa empresa grande. É cansativo, mas estou bem. Nada que dissesse a verdade diretamente. Mas naquela noite, depois de um dia em que Carla havia feito questão de rir da sacola plástica do almoço de Mari, na frente de 4 colegas, ela estava cansada. Cansada de fingir que não doía. Cansada de esconder o que era. E havia algo em Francisco, naqueles meses todos de conversa honesta e gentil, que a fez pensar que talvez fosse seguro. Ela escreveu rápido, antes de mudar de ideia. Vou te contar onde trabalho de verdade. Sou faxineira. Trabalho na limpeza de uma multinacional em São Paulo. É isso. Enviou. E então fez o que fazia toda vez que se expunha demais. Fechou o aplicativo. Ficou 2 dias sem abrir. 2 dias em que acordou, foi trabalhar, voltou, jantou com Dona Lúcia, deitou na cama e ficou olhando para o teto com aquele nó familiar no estômago.
A voz de Carla misturada com a voz do ex misturada com todas as vozes que ao longo dos anos haviam dito, de formas diferentes, que ela não era suficiente. No segundo dia à noite, com o coração apertado, ela abriu o aplicativo. Francisco havia mandado 3 mensagens. A primeira, algumas horas depois que ela havia sumido. Mari, você está bem? A segunda, no dia seguinte de manhã. Percebi que você sumiu depois de me contar sobre seu trabalho. Não precisa explicar nada. E a terceira, enviada poucas horas antes de ela abrir. Só quero que você saiba uma coisa. O que você faz não muda nada do que eu penso de você. Absolutamente nada. Minha avó era lavadeira. Criou 4 filhos sozinha, lavando roupa de outras pessoas com as mãos calejadas e a cabeça erguida. Era a pessoa mais digna e mais forte que eu já conheci na vida. Quando você me contou o que faz, a primeira coisa que pensei foi nela. E o segundo pensamento foi, que sorte a minha de estar falando com alguém assim. Mari leu aquilo sentada na beira da cama, com o pé no chão frio do quarto, no silêncio da casa adormecida. E chorou. Não o choro contido que ela havia aprendido a ter. O choro silencioso, engolido, que não deixa marca. Chorou de verdade, com o ombro tremendo e a mão na boca para não fazer barulho e acordar Dona Lúcia. Não era tristeza. Era aquele choro que vem quando algo que você havia desistido de esperar aparece de repente. E o corpo não sabe como processar sem virar líquido. Ela havia se preparado para ser rejeitada mais uma vez. Ele havia virado o teste de cabeça para baixo. Quando conseguiu escrever foi só uma linha. Francisco, obrigada, de verdade. Ele respondeu, não some mais, tá? Eu fico preocupado. Ela sorriu com os olhos ainda molhados. Não sumo mais. E cumpriu. A partir daquela noite, as conversas ganharam uma profundidade nova. Havia uma confiança que se estabeleceu entre eles. Não a confiança frágil do começo, que precisa ser testada a cada passo, mas uma confiança enraizada, construída tijolo por tijolo ao longo de meses de honestidade mútua. Francisco falou da solidão da carreira, de como havia dedicado os 20 anos entre os 20 e os 30 exclusivamente ao trabalho, atravessando países, acumulando conquistas, chegando em quartos de hotel às 11 da noite sem ter ninguém para ligar. De como um dia percebeu que tinha tudo o que havia planejado ter e que isso sozinho não preenchia nada. Mari ouviu. Falou pouco, mas quando falou, falou com uma honestidade que surpreendia ela mesma. Você é a primeira pessoa para quem conto essas coisas em muito tempo. Ela escreveu numa noite. Eu sei, ele respondeu. Eu também. As videochamadas começaram no 5º mês, quase por acidente. Ele ligou para testar se o aplicativo funcionava e ela atendeu sem pensar. Ficaram uns 2 minutos sem saber o que dizer, olhando um para o outro pela primeira vez de verdade, até que os dois riram ao mesmo tempo do silêncio constrangido, e aí a conversa fluiu como sempre. Ele mostrou a janela do apartamento em Milão, a cidade iluminada lá embaixo, os telhados antigos, o campanário de uma igreja que ele dizia que via toda manhã ao acordar. Ela mostrou a janela do quarto dela, a rua simples, a calçada com a árvore que havia crescido torta, o céu aberto de Praia Grande. Qual dos dois você prefere? Ela perguntou, brincando. Ele olhou para a tela por um momento antes de responder. O seu. Com certeza. No trabalho, algo havia mudado em Mari. Sutil, quase imperceptível, mas Carla percebeu. Carla sempre percebia. Era aquela leveza nova nos passos, o jeito como Mari às vezes sorria sozinha para o celular na hora do almoço, o brilho discreto nos olhos que não estava lá há alguns meses atrás. Carla observou, apertou os olhos, trocou um olhar com Jéssica e começou a juntar os pedaços. Ela não sabia ainda o que Carla estava planejando, mas a tempestade estava chegando, e desta vez ia ser mais cruel do que qualquer coisa que Mari havia enfrentado até então. O 6º mês chegou com o outono paulistano, aquele período em que o calor insiste em ficar, mas o vento já avisa que vai embora em breve. Mari havia entrado numa rotina que, pela primeira vez em muito tempo, não pesava. O dia continuava igual por fora,
Ônibus, carrinho de limpeza, corredores, Carla, Jéssica, silêncio. Mas por dentro havia algo diferente. Uma chama pequena, bem guardada, que ela alimentava toda a noite quando chegava em casa e Francisco estava lá. Eles já não precisavam mais de pretexto para conversar. Era natural como respirar. Ele ligava no horário certo. Ela atendia antes do segundo toque. Às vezes, ficavam em silêncio por minutos, cada um fazendo alguma coisa, mas conectados. Ele com algum relatório na mesa, ela dobrando roupa ou ajudando Dona Lúcia na cozinha com o celular apoiado no suporte improvisado que havia feito com uma caixa de sapato. Dona Lúcia havia começado a perceber as ligações noturnas, mas não perguntava. Apenas sorria discretamente quando passava pela porta do quarto e via a filha falando baixinho com alguém, numa língua misturada de português e risadas. Uma noite, Francisco perguntou se ela havia aprendido alguma palavra em italiano. Aprendi uma, ela escreveu. Qual? Prego. Ele deu uma gargalhada tão genuína que ela ouviu pelo áudio da chamada antes mesmo de ver os emojis chegando. Por que prego? Porque apareceu numa receita que eu tentei fazer e eu quis saber o que era. Só e o que era? Cravo, tempero. Você cozinha? Tento. Às vezes dá certo. Me ensina um dia. Ela ficou olhando para aquela mensagem por um tempo. Me ensina um dia. Como se houvesse um dia. Como se houvesse um lugar onde os dois estivessem na mesma cozinha. Ela sentiu aquele aperto familiar, não de medo, mas de desejo. O tipo que dói, porque não sabe se vai se realizar. Ela não respondeu aquela parte. Mudou de assunto. Mas guardou a frase. Foi numa segunda-feira que Carla atacou de verdade. Não havia sido um dia especialmente diferente. Mari estava na hora do almoço, sentada no mesmo banco de sempre, do lado de fora do refeitório, com a sacola do lanche de Dona Lúcia no colo. Francisco havia ligado. Ele fazia isso às vezes na hora do almoço dela, que era o fim da tarde na Itália, e eles estavam conversando. Mari ria de algo que ele havia dito, com o celular no ouvido e os olhos semi-fechados contra o sol. Carla passou com Jéssica. Parou. Ficou olhando. Mari não viu. Estava no mundo dela e de Francisco. Carla esperou. Cruzou os braços. E quando Mari desligou e guardou o celular, ela avançou com passos calculados. Não rápidos, não lentos. O tipo de passo de quem tem todo o tempo do mundo e sabe disso. Parou bem na frente de Mari. Jéssica ficou 2 passos atrás, com o sorriso preparado. Mari ergueu os olhos. Carla olhou para ela de cima para baixo. Uma avaliação lenta, deliberada, cruel. E disse com uma voz que era quase gentil, quase amiga, o que a tornava ainda mais cortante. Você acha mesmo que um homem vem lá da Itália, atrás de uma faxineira? Jéssica deixou escapar um riso contido. Carla continuou com o sorriso no lugar. Acorda, Mari. Homem rico não atravessa o oceano por mulher de carrinho de limpeza. Você está sendo ingênua de novo, igual da outra vez. O silêncio que se seguiu durou talvez 3 segundos, mas parecia longo como uma tarde inteira. Mari olhou para Carla, não com raiva, com aquele olhar quieto, fundo, que Carla nunca conseguia decifrar e que por isso a irritava mais do que qualquer resposta verbal. Depois pegou sua sacola, levantou e voltou para o trabalho sem dizer uma palavra. Carla ficou parada por um momento, como se esperasse que a história tivesse mais. Depois deu de ombros para Jéssica e foi embora. Mas Mari carregou aquelas palavras por todo o resto do dia. Elas foram junto no ônibus de volta. Sentaram à mesa do jantar, deitaram na cama com ela. Você está sendo ingênua de novo, igual da outra vez. Naquela noite, quando Francisco ligou no horário de sempre, Mari atendeu, mas estava diferente. Monossilábica, distante, com respostas curtas que não abriam nenhuma porta. Ele percebeu em menos de 2 minutos. Mari, o que houve? Nada. Tô cansada. Não é só cansaço. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois disse: Francisco, você pode não ligar mais na hora do meu almoço. Só me liga quando eu estiver em casa. Ele não respondeu imediatamente. Ela imaginou ele do outro lado processando. Claro, ele disse. Sem problema nenhum.
Não perguntou o motivo, não insistiu, não pressionou, apenas respeitou. E aquilo, de alguma forma estranha, doeu mais do que se ele tivesse brigado, porque mostrou mais uma vez quem ele era. Obrigada por entender, ela disse. Sempre. Ela desligou cedo naquela noite. Ficou no escuro, olhando para o teto, com as palavras de Carla de um lado e a gentileza de Francisco do outro, e se sentiu no meio de um cabo de guerra silencioso, onde ela era o único campo de batalha. No trabalho, nos dias seguintes, Carla percebeu que Mari não falava mais ao celular na hora do almoço. Trocou um olhar com Jéssica. E então começou o segundo ato do ataque, aquele mais insidioso, feito de insinuações e meias palavras ditas perto demais de Mari para serem coincidência. Parece que o gringo caiu fora. Nem com o homem online ela consegue ficar. Já era. Mais um. Risos baixos. Olhares. O ritual cruel e familiar. Seu Roberto ouviu uma das frases numa manhã e olhou para Carla com uma expressão que não precisava de palavras. Carla desviou o olhar e foi embora. Mas quando o supervisor não estava por perto, os comentários voltavam. Mari trabalhava, calada, dedicada, com a cabeça erguida que ninguém conseguia derrubar, mesmo tentando. Mas por dentro, as palavras iam se acumulando como água que não tem para onde escorrer. Numa noite, ela finalmente contou tudo para Francisco. O nome de Carla, as frases, a humilhação na hora do almoço, o histórico dos meses todos, tudo o que havia guardado e comprimido até não caber mais. Francisco ouviu, sem interromper, sem minimizar. Quando ela terminou, ficou em silêncio por um momento. Então disse: essas pessoas falam do que não entendem, Mari. E pessoas que não entendem costumam falar muito, porque é a única forma que tem de parecer que sabem de alguma coisa. Pausa. Eu sei o que sinto, e o que sinto é real. Mais real do que qualquer comentário de corredor. Mari não respondeu com palavras. Mandou apenas um coração. Ele mandou de volta. E aquela troca silenciosa disse mais do que uma hora de conversa teria dito. Foi numa quarta-feira do 7º mês que Francisco disse algo que mudou o peso de tudo. A conversa havia começado leve, como sempre, mas em algum momento, num intervalo entre um assunto e outro, ele disse: Mari, preciso te contar uma coisa. Ela sentiu aquele frio familiar. A frase que antecede as más notícias, a frase que ela havia ouvido antes, dita por outras bocas, antes de tudo desmoronar. Me contou, ela escreveu. Curto, preparada. Recebi uma proposta, uma posição maior em Singapura. É uma oportunidade enorme do ponto de vista profissional. Mari ficou olhando para a tela. Tenho 30 dias para decidir. Ela não escreveu nada. Se eu aceitar e for para Singapura, a distância entre nós vai ser ainda maior, e eu não sei se o que temos sobrevive a isso, não da forma que eu quero que sobreviva. Pausa longa. Mas se eu for ao Brasil antes de decidir, talvez eu encontre um motivo para escolher diferente. Mari leu aquilo 3 vezes. O coração batia mais rápido do que devia. Francisco, não precisa responder agora. Só queria que você soubesse, porque você faz parte dessa decisão. Você é parte dessa decisão. Ela ficou em silêncio por um longo momento. Depois escreveu: Você tem 30 dias. Tenho. Então usa bem. Ele demorou um pouco para responder. Quando respondeu, foi só: Vou usar. Os 30 dias começaram a contar. Mari não disse nada para ninguém, nem para Dona Lúcia, que percebeu que a filha estava diferente, mas esperou, sábia como sempre. Nem para nenhuma colega, claro. Aquilo era dela. Só dela. Uma contagem silenciosa, que ela carregava por baixo do uniforme todos os dias, enquanto empurrava o carrinho pelos corredores e ouvia os comentários de Carla, e pegava o ônibus e ajudava a mãe, e deitava na cama e conversava com Francisco. Cada noite que passava era um dia a menos, e ela não sabia se estava com medo de chegar ao 30º dia ou com medo de que ele chegasse e nada acontecesse. No 28º dia, Francisco disse: Tô quase decidindo.
Charles, ela escreveu com o coração na garganta. Preciso dormir uma noite ainda. No 29º dia, às 11 da noite, horário de Praia Grande, o celular de Mari vibrou com uma mensagem. Uma só linha. Comprei a passagem. Chego em São Paulo na próxima sexta. Mari ficou parada. Leu de novo. Leu uma terceira vez. Depois colocou o celular no peito, olhou para o teto escuro do quarto e ficou assim por um longo momento, com o coração batendo forte, os olhos marejados e aquela sensação rara, quase esquecida, de que o mundo estava prestes a virar do jeito certo. Do quarto ao lado, Dona Lúcia dormia sem saber que a vida da filha havia acabado de mudar num 39º caractere numa tela de celular. Ele tinha 30 dias para decidir, e no 29º, escolheu ela. Na sexta-feira de manhã, Mari acordou como sempre. 5h30. Café sozinha na cozinha pequena. O cheiro familiar do pão quentinho que Dona Lúcia havia deixado na mesa antes de dormir. Um hábito carinhoso que a mãe mantinha há anos, mesmo sem saber que a filha estava carregando o segredo mais bonito da sua vida embaixo do uniforme naquele dia. Mari tomou o café devagar. Olhou pela janela. O céu de Praia Grande estava limpo, daquele azul que só aparece quando a madrugada foi fria e o dia promete ser bonito. Ela respirou fundo, pegou sua bolsa. Saiu. No ônibus lotado de sempre, espremida entre os mesmos rostos cansados de todas as manhãs, ela ficou de pé segurando a alça com uma mão e o celular com a outra. Não havia mensagem nova de Francisco desde a noite anterior, quando ele havia dito apenas: "Durma bem. Amanhã é um dia importante." Ela havia respondido: "Para mim ou para você?" E ele havia respondido: "Para nós dois." Ela passou o dia inteiro com aquilo dentro do peito. No trabalho, o dia seguiu seu ritmo habitual. Carrinho, corredores, 3º andar, 4º andar, 5º andar. Mari trabalhava com a cabeça no lugar de sempre, presente, cuidadosa, dedicada do jeito que era independente de qualquer coisa que acontecesse na vida pessoal. Seu Roberto passou por ela no corredor do 4º andar. Notou alguma coisa no rosto dela e perguntou com aquele jeito tranquilo de sempre: "Tá bem hoje, Mari?" Ela sorriu, um sorriso maior que o habitual que ela não conseguiu segurar completamente. "Tô bem, seu Roberto, obrigada." Ele ergueu uma sobrancelha, curioso, mas discreto, e foi embora sem perguntar mais nada. Carla e Jéssica estavam no 4º andar naquela tarde, numa reunião que havia terminado cedo, e ficaram pelo corredor conversando. Quando Mari passou com o carrinho, Carla disse, sem nem se dar ao trabalho de baixar a voz: "Sexta-feira e ela aqui ainda. Vida que não muda." Jéssica riu. Mari não parou. Não olhou. Mas desta vez, por dentro, havia algo diferente. Não a dor habitual. Não o peso que aquelas palavras costumavam deixar. Havia quase uma leveza estranha, como de alguém que sabe de um segredo que vai mudar tudo e ainda não pode contar. "Espera", ela pensou, sem dizer nada para ninguém. Só espera. Às 18 horas, o expediente terminou. Mari foi ao vestiário, trocou o uniforme pelo conjunto simples que havia escolhido na noite anterior, com um cuidado que tentou disfarçar de si mesma. Uma calça jeans escura e uma blusa verde que Dona Lúcia certa vez havia dito que combinava com seus olhos. Penteou o cabelo, respirou fundo, pegou sua bolsa. Saiu pela porta principal como qualquer sexta-feira. O sol da tarde batia oblíquo na fachada envidraçada do prédio e o movimento da saída do expediente enchia a calçada. Funcionários em grupos, conversas, o cheiro do final de semana começando. Mari desceu os 3 degraus da entrada, ajustou a bolsa no ombro e ergueu os olhos para a rua. E parou. Do lado de fora, parado na calçada a uns 10 metros dela, havia um homem, alto, cabelos castanhos, terno escuro bem posto, com um buquê de rosas vermelhas na mão direita e um sorriso que ela reconhecia havia meses numa tela pequena, mas nunca havia visto assim, ao vivo, real, tridimensional, com a luz do sol da tarde batendo nele de um jeito que parecia uma cena de um filme que ela não acreditava que estava vivendo. Francisco Ritti, 30 anos, Milão, Itália.
ali, na calçada, em Praia Grande, com rosas. Mari ficou parada por alguns segundos que pareceram uma eternidade. O burburinho ao redor sumiu. O trânsito sumiu. A calçada cheia sumiu. Ficou só ele, parado, sorrindo, com as rosas na mão estendida num gesto gentil, aquele gesto cordial e europeu, a mão oferecida com cuidado, como quem sabe que precisa ser delicado. Ela deu 2 passos. Depois, mais 3. E então ignorou completamente a mão estendida. Jogou os braços ao redor do pescoço dele, enterrou o rosto no ombro do terno escuro e abraçou. Abraçou de verdade. Com os 2 braços e toda a força que havia guardado em 14 meses de noites de celular e madrugadas e risadas e choros, e o nome dele ecoando por dentro de uma caixa que ela havia fechado e que agora estava completamente, irremediavelmente aberta. Ele soltou as rosas e a abraçou de volta, com os 2 braços também. Ela chorou. Ele riu baixinho. Ela riu com os olhos cheios. Ele segurou mais forte. Oi, ele disse bem perto do ouvido dela, em português, com o sotaque que ela conhecia de cor. Ela soltou uma risada molhada de lágrimas. Oi, ela respondeu. Ninguém na calçada entendia completamente o que estava acontecendo. Mas havia uma janela no 4º andar do prédio da Tech Center, onde 2 mulheres haviam parado de conversar. Carla havia visto pela janela quando estava se preparando para ir embora. Um homem parado na calçada com rosas, olhando para a porta. Ela havia pensado vagamente que era alguém esperando namorada. Depois, havia visto Mari descer os degraus. Havia visto o homem sorrir. Havia visto o abraço. E então havia reconhecido o rosto. Aquele rosto, aquele terno, aquela postura. O italiano do treinamento. O mesmo que havia passado pela sede meses atrás. O mesmo que havia sido gentil e distante com ela. O mesmo que ela não havia conseguido tirar da cabeça, porque nenhum homem havia sido tão educadamente indiferente a todos os seus esforços. Carla ficou com a mão no vidro da janela, a boca levemente aberta, sem conseguir fechar. Jéssica chegou por trás e olhou na mesma direção. É ele? Jéssica murmurou. Do treinamento? Carla não respondeu. Lá embaixo, Francisco entregava as rosas para Mari, que as segurava com um sorriso que Carla nunca havia visto no rosto dela. Aberto, luminoso, inteiro. E os 2 foram embora juntos pela calçada, de mãos dadas, sem olhar para trás. Seu Roberto, que havia presenciado a chegada de Francisco da portaria, olhou para cima na direção da janela do 4º andar por um breve momento e sorriu discretamente para si mesmo. Carla ficou na janela por um tempo, depois que os 2 já haviam sumido na esquina, com as palavras que havia dito na segunda-feira ecoando dentro dela de um jeito que desta vez não era confortável. Você acha mesmo que um homem vem lá da Itália atrás de uma faxineira? O destino havia respondido por Mari, sem que Mari precisasse dizer uma palavra. Francisco e Mari chegaram à casa de Praia Grande no fim da tarde, com o sol quase no horizonte, tingindo o céu de laranja e rosa. Mari abriu o portão com a chave de sempre, o coração acelerado de um jeito diferente agora. Não pelo encontro, mas pela apresentação. Francisco vinha atrás com passo tranquilo, olhando a rua simples com uma curiosidade genuína, sem julgamento, sem aquele olhar de avaliação que algumas pessoas ricas têm quando entram em espaços menores. Dona Lúcia estava na cozinha quando ouviu a porta. Saiu secando as mãos no pano de prato e parou quando viu o homem ao lado da filha. Mari disse com a voz um pouco trêmula: Mãe, esse é o Francisco. Francisco deu um passo à frente, pegou a mão de Dona Lúcia com as 2 mãos e disse em português cuidadoso: Senhora Lúcia, é um prazer enorme te conhecer. Mari me falou de você muitas vezes. Dona Lúcia ficou olhando para ele por um momento. Depois olhou para a filha. Depois olhou para ele de novo. E então fez o que as mães sabem fazer quando as palavras não chegam a tempo. Puxou Francisco num abraço que o surpreendeu completamente e que durou mais do que qualquer abraço de apresentação costuma durar. Quando soltou, tinha os olhos brilhando. Bem-vindo à nossa casa, ela disse.
Senta que eu faço um café. Francisco sentou e ficou completamente à vontade, como se aquela mesa simples de madeira e aquela cozinha pequena fossem exatamente o lugar onde ele queria estar, depois de meses de quartos de hotel e salas de reunião e cidades europeias iluminadas. Mari ficou parada na porta da cozinha olhando para os dois. A mãe servindo o café, Francisco ouvindo com atenção genuína enquanto Dona Lúcia contava alguma coisa sobre o bairro, e sentiu um nó na garganta do tipo bom, o tipo que não dói, só aperta de gratidão. Naquela noite foram a um restaurante simples no centro de Praia Grande. Escolha de Francisco, que havia pedido a Mari um lugar que ela gostasse, não um lugar para impressionar. Ficaram 3 horas à mesa. Conversaram como só se conversa quando não há nada a esconder e não há pressa nenhuma. Em algum momento, depois do jantar, com uma taça de vinho na mão, Francisco olhou para Mari por um momento antes de falar. Eu sabia desde o primeiro oi que você respondeu. Sabia o quê? Ela perguntou. Que você era diferente de todo mundo que eu havia conhecido. Não sabia ainda como a história ia ser, mas sabia que ia ser importante. Mari olhou para a toalha da mesa por um segundo. Depois ergueu os olhos. Eu fiquei 2 dias sem abrir o aplicativo quando te contei que era faxineira, ela disse. Esperando você sumir. Eu sei. E você não sumiu. Nunca ia sumir. Ela sorriu. Ele sorriu. Eu vim ao Brasil porque recusei Singapura, ele disse. Mas vim também porque tenho algo para te perguntar. Mari esperou. A Texaner vai abrir uma filial no Brasil. Fui designado para liderar a operação. E preciso de alguém que conheça a empresa por dentro, com dedicação, com cuidado, com a seriedade que eu já vi de longe por muito tempo. Mari abriu a boca levemente. Você está falando de mim? Francisco inclinou a cabeça. Sempre estive. 2 semanas depois, com a bênção de Dona Lúcia, que havia dito sem hesitar. Minha filha, você vai sim, eu fico com a Ana. Vai ser bom para nós duas. E com os documentos resolvidos mais rápido do que Mari imaginava ser possível, eles embarcaram juntos. O avião decolou de Guarulhos numa manhã de céu limpo. Mari ficou com o rosto na janela, enquanto São Paulo ia ficando pequena lá embaixo. As avenidas, os prédios, o litoral surgindo no horizonte, Praia Grande, uma mancha verde e azul vista de cima. Ela pensou em Dona Lúcia, em seu Roberto, em todos os ônibus que havia pegado, em todos os corredores que havia limpado, em todas as manhãs de 5:30. Francisco, sentado ao lado, percebeu o olhar dela e não disse nada. Apenas colocou a mão sobre a mão dela, suavemente. Ela não tirou. Em Milão, Francisco mostrou cada lugar que havia descrito em meses de conversa noturna. A janela do apartamento com a cidade iluminada, o campanário da igreja que ele via toda manhã, a praça com a fonte antiga, a xícara de café na varanda. Tudo o que havia sido palavra numa tela pequena agora era real, tridimensional, cheiroso e barulhento, e bonito do jeito que só as coisas reais conseguem ser. Giovanna, a amiga italiana de Francisco, os recebeu para jantar numa terça-feira. Abraçou Mari como se já a conhecesse, porque de certa forma conhecia, de tudo que Francisco havia contado ao longo dos meses. Ele não falava em outra coisa. Ela disse para Mari em português cuidadoso, com sotaque musical. Eu já sabia que você era especial antes de te conhecer. Mari olhou para Francisco, que fingia estudar o cardápio com muita atenção. Foram a Roma, a Paris, a Barcelona. Mari fotografou tudo e mandava para Dona Lúcia, que mostrava para Ana, que mandava para o marido, que não entendia muito, mas concordava que era lindo. Dona Lúcia guardava cada foto impressa numa pasta que foi crescendo semana a semana. Em Paris, numa tarde de luz dourada às margens do Sena, Mari parou no meio da ponte e ficou olhando o rio por um longo momento. Francisco ficou ao lado, em silêncio, esperando. Eu que não tinha saído de Praia Grande, ela disse baixinho. Tô aqui olhando o Sena. Ele olhou para ela. Como você está se sentindo? Ela pensou por um momento, depois respondeu. Como alguém que sempre mereceu isso, e que finalmente acreditou. De volta ao Brasil,
Francisco foi oficialmente transferido para liderar a nova filial da Texener em São Paulo. O escritório ficava num prédio diferente, mais perto do litoral, com uma estrutura nova e uma equipe a construir do zero. Mari entrou na empresa num cargo novo, assistente de operações da diretoria, trabalhando diretamente com Francisco. Aprendeu rápido, como sempre aprendia tudo. Seu Roberto, quando soube da notícia, apertou a mão dela no corredor da antiga sede com um sorriso que valia mais do que qualquer discurso. Carla, naquele mesmo dia, ainda estava no mesmo andar, com o mesmo carrinho de comentários passando pelo mesmo corredor. O casamento foi simples e lindo, como toda coisa verdadeira costuma ser. Uma tarde de sábado, um jardim em Praia Grande, poucas pessoas. Dona Lúcia, na primeira fila, com o vestido que a Ana havia ajudado a escolher, os olhos marejados desde antes da cerimônia começar. A irmã Ana ao lado, segurando a mão da mãe. Seu Roberto e a esposa numa das fileiras. Giovanna voando da Itália só para estar lá, com um sorriso imenso e uma câmera que não parava. Francisco esperou Mari na entrada do jardim. Quando ela apareceu, vestido simples, cabelos soltos, aquele sorriso que ele havia visto pela primeira vez numa tela pequena e que agora era todo seu. Ele ficou completamente parado por um momento, como se precisasse gravar aquela imagem para sempre antes de se mover. Dona Lúcia chorou, Ana chorou, Giovanna chorou e ainda assim fotografou tudo. Mari caminhou em direção a ele com os pés firmes no chão. Não com medo, não com dúvida, não com aquela ansiedade velha que havia carregado por tanto tempo. Com certeza, com a leveza de quem chegou onde devia chegar, depois de um caminho que não foi fácil, mas foi completamente, absolutamente necessário. Quando ficou de frente para ele, Francisco disse baixinho, só para ela ouvir. Valeu cada oi sem resposta. Ela riu. Valeu cada um. Mari que acordava às 5h30. Mari do ônibus lotado. Mari do carrinho de limpeza e dos corredores envidraçados. Mari que havia fechado o coração tijolo por tijolo, porque o mundo havia ensinado que abrir custava caro demais. Essa Mari não havia desaparecido. Ela estava ali, na mesma mulher de sempre, só que agora com os olhos abertos, os ombros soltos e a certeza firme de que nenhuma voz maldosa de corredor nunca havia falado a verdade sobre ela. O amor não olha a profissão, não mede distância, não escuta quem duvida. Às vezes ele chega com insistência gentil, num perfil de outro país, numa mensagem simples que você quase não respondeu. Às vezes tudo muda com um oi. E às vezes a pessoa que tentou apagar a sua luz é exatamente a mesma que fica na janela assistindo quando você vai embora brilhando. Se essa história tocou o seu coração, deixa o seu like aqui. Manda para aquela amiga que precisa ouvir isso hoje. E comenta. Você acredita que o amor verdadeiro ainda existe assim?